D, com 15 vitórias e 4 empates. E aí hoje, né, a nossa invencibilidade aí se quebrou por conta do Fluminense. Queria que você avaliasse essa partida de hoje. Bem, Luana, desculpe. Bem, Luana, eu acho que, primeiro, uma derrota que a equipe lutou, se entregou em todos os aspectos, em todos os sentidos, criou oportunidades. Foi uma equipe vibrante em campo, querendo o resultado do início ao final da partida. E é natural que tenha buscado com intensidade, como sempre vem acontecendo. Eu acho que nós não nos omitimos em momento nenhum. Nós queríamos realmente fazermos esse resultado que seria muito importante, anterior a essa parada, né, que nós teremos agora. E, infelizmente, enfrentamos um adversário que se aproveitou muito bem, que fez o resultado, construiu o seu resultado, né? Um jogo bem equilibrado, um jogo bem disputado. Eu acredito que tenhamos tido talvez muito mais oportunidades de definirmos a sorte do jogo, mas nós temos que respeitar nossas derrotas e entendemos que com elas também nós precisamos crescer. Ninguém quer, ninguém aceita, ninguém gostaria de ter derrotas, mas é uma derrota que, da forma como ela aconteceu, com a luta que nós tivemos em campo, com a entrega que houve, eu acho que, pelo menos, a equipe demonstra isso, né, de estar se entregando a todo momento, buscando com intensidade o melhor resultado possível, e no dia onde as coisas não aconteceram, nós acabamos amargando aí uma derrota. Dorival, boa noite aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Falar um pouco de como planejar esses próximos 40 dias. Né? Nas últimas semanas, você algumas vezes foi questionado da questão da escolha do time e tudo mais, mas imagino que agora é tudo meio que pensado para que tenha todo mundo no melhor nível possível nessas 3 datas decisivas. Como equilibrar isso, como, de repente, já abrir para o torcedor, que às vezes questiona tanto, de que o foco é mesmo essas 3 datas e você vai mesclar, enfim, falar um pouco desses 40 dias pela frente, essas tomadas de decisão para ter todo mundo 100% quando é necessário mesmo, quando é decisivo. Olha, ok, a ideia é essa. Em momento nenhum ela foi diferente, né? Nós temos que fazer de tudo para que cheguemos nos momentos mais importantes, nas datas mais importantes, em totais condições, com todo mundo recuperado, todo mundo à disposição, e corrigindo pequenos problemas que venham sendo apresentados. Mas eu acho que nós pensaremos rodada a rodada, jogo a jogo, porém, sempre estando atentos às datas principais que serão importantes, decisivas. Eu acho que em momento nenhum nós deixamos de pensar dessa forma, sempre tivemos todo o cuidado possível para que nós sempre tivéssemos em campo uma equipe forte, uma equipe definida e decidida à busca de resultados. E não vai ser diferente. Acho que nós vamos continuar esse trabalho dessa forma para que alcancemos, na sequência, aí, os melhores resultados possíveis. O Dorival, aqui ao lado do Caê Sérgio Lobo. Queria que você explicasse as alterações, principalmente as 2 que você fez, retirando o João Gomes e o Arrascaeta. O que foi o seu pensamento na hora e se você notou se foi algum problema também físico e tudo, só para esclarecer, por gentileza. Bom, o Arrascaeta, a previsão era para um tempo apenas, e ele foi um pouquinho mais até. No momento em que nós fomos fazer a primeira alteração, eu o consultei e ele realmente solicitou. Ele vem convivendo, né, com um pequeno incômodo, e isso daí nós não queremos que se agrave de forma alguma. Por isso que a perspectiva inicial era que ele jogasse apenas 45 minutos iniciais. Ele até suportou um pouco mais. O João, eu queria ter um jogador que transitasse um pouco mais a bola ali pela frente, que pudesse movimentar um pouco mais o nosso sistema de ataque, já que logo em seguida eu coloquei 2 atacantes mais abertos, que era justamente para a gente tentar espaçar um pouco mais, até porque o Fluminense se postou muito bem, defendendo com uma linha, quase que uma linha de 6 lá atrás,
dificultando as nossas infiltrações. Então, nós tínhamos apenas os lados, ou transitar a bola com velocidade pela frente da área, o que é sempre um risco um pouco maior. Só que, infelizmente, no momento das duas trocas, nós acabamos também perdendo os dois jogadores, que seriam esses jogadores de lado de campo. Acabamos tendo uma dificuldade um pouco maior. Depois tentamos abrir o França para que ele pudesse ser esse homem. Até criamos algumas oportunidades, mas hoje não foi um dia feliz em termos de conclusões. Professor, boa noite. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. A gente sabe que quando a bola tende a não entrar, o time cria, chega na cara, o goleiro pega, a bola vai para fora. Existem dias assim no futebol, e isso aconteceu muitas vezes com o Flamengo hoje. No segundo tempo, o Fluminense conseguiu fazer o segundo gol em cima do Flamengo, depois de uma longa troca de passes, e a gente via, pelo menos essa foi a minha visão, gostaria de saber a sua, o Flamengo já um pouco naquele momento do jogo, abalado psicologicamente, eu não sei se por conta da pontuação, por conta da derrota momentânea no campo, eu queria saber como é que o senhor enxergou isso da beira do campo, vendo que o Flamengo buscava, não conseguia marcar, e aí o Fluminense, de repente, utilizou desse momento psicológico do time deles e do Flamengo para conseguir marcar o segundo gol. É muito simples, nós estávamos atacando com muita frequência, nós estávamos a todo momento no campo ofensivo, retomamos a maioria das bolas por quase 15 minutos no campo de defesa da equipe adversária, e foi um fato natural, uma escapada, eles já começaram a trocar passes, segurando um pouco mais a bola no campo ofensivo. Talvez nós não tenhamos tido a mesma agressividade, porque você busca também uma recomposição nesses momentos. Foram muito felizes, a jogada transitou de um lado para o outro. Na inversão, nós estávamos com um número considerável de jogadores dentro da área, porém, o nosso posicionamento, infelizmente, não marcava o jogador que estava mais limpo, mais livre, que no caso foi o Can. Então, eu acho que basicamente foi isso, mas foram bem poucos momentos no segundo tempo. A maioria do tempo nós passamos com posse de bola, tentando jogarmos, criamos boas oportunidades. A felicidade que o Fluminense teve hoje, nós não encontramos. Mas eu volto a dizer, nós temos que saber respeitar derrotas, e com isso tirarmos o melhor de cada uma delas, mesmo não sendo agradável em sentido nenhum. Dorival, com relação ao momento do Flamengo agora no Brasileiro, com essa derrota, perdendo uma posição para o próprio Fluminense na tabela de classificação e podendo se distanciar do Palmeiras, que ainda vai jogar, Qual o seu pensamento para o Campeonato Brasileiro nessa situação? Claro, matematicamente, ainda dá para o Flamengo, ainda existem 11 rodadas a serem disputadas, mas qual o seu pensamento para o Brasileiro, tendo em vista que o Flamengo já está em 2 finais? Olha, é manter o que nós temos feito. Nós não abrimos mão em momento nenhum do campeonato. Infelizmente, pode ser que nos afastemos ainda um pouco mais em razão do resultado de hoje. É uma realidade, nós temos que conviver com isso. Agora, nós vamos sempre entrar em campo com um espírito único de vitórias. Para a rodada seguinte, do jogo próximo com Fortaleza, nós já não teremos 8 jogadores. 6 que foram convocados, estarão em processo de retorno, e 2 agora expulsos, que com certeza seriam titulares na partida seguinte. Então, nós temos que nos preparar ainda mais para que possamos voltar a fazer um grande jogo, e não só um grande jogo, mas, acima de tudo, também com um grande resultado lá em Fortaleza. Boa noite, Dorival. Tudo bem? Sidão Marinho, da Litoral News. Em 19 jogos de invencibilidade, o Flamengo quebrou hoje essa sequência. O que aconteceu de diferente hoje? Foi mais falha do Flamengo ou mérito do Fluminense? Uma outra questão também, que às vezes é um pouco preocupante, não sei se isso preocupa você, sobre o Arrascaeta. Você falou que ele já vem convivendo com alguns problemas. Ele já vem num histórico de sempre que volta da seleção do Uruguai, passa por um período fora de campo por lesão. Você conversou com o departamento médico do Flamengo para que eles conversem com o DM do Uruguai também, para que alguma coisa seja feita em relação a isso? Isso tudo ele é alinhado diretamente. Doutor Tanuri está em contato direto com todo o departamento médico de todos os clubes. E isso foi passado. O que nós queremos é evitar uma situação que realmente nós percamos um jogador num momento como esse. Por isso, todo cuidado está sendo dispensado
ao Arrasca. É um incômodo que ele tem, ele vai conviver com isso até o final do ano. Não temos um outro caminho. Então, para que isso seja uma situação em que nós possamos estar sempre ali equilibrando, teremos momentos que nós necessitaremos, mesmo a contragosto, de repente tirá-lo das partidas ou que ele fique uma partida fora. Isso daí vai ser um fato. Agora ele tem um momento com a sua seleção. Nós temos que ter cuidado. Assim, como todo cuidado aqui foi prestado, com certeza ele está orientado, e o próprio departamento médico da seleção uruguaia. Então, nós estamos tendo esse cuidado com todos os atletas, e eu não tenho dúvidas que chegaremos com todos eles em totais condições para as datas principais. Com relação à derrota, o Fluminense teve méritos. Nós nunca podemos tirar os méritos de quem alcança gols, de quem busca gols. Foi um bom jogo, um jogo bonito, um jogo disputado, um jogo em que as duas equipes se entregaram. Hoje o Fluminense foi mais feliz, e nós temos que reconhecer aquilo que eu falei. Uma derrota ela tem também que ser respeitada, mesmo que seja muito amarga. Obrigado a todos. É isso, Obrigado, Michel. Dorival. Fim da entrevista coletiva.